dito sobre a vida de Salomão? A palavra do Senhor diz que, assim como Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como um lírio. Mas eu observo a história de Salomão, amados, e paro para analisar diversas coisas que aconteceram na sua vida. Em primeiro lugar, eu vejo que ele teve completa ciência da situação vivida pelo seu pai e por Betseba. Quando, em tempo de guerra, Davi, ele tomou Betseba, adulterou com ela e teve um filho. Esse filho morreu. E o que aconteceu? Ele se humilhou, ele se envergonhou diante de Deus. Mas o filho morreu da mesma maneira. E o que aconteceu? Em seguida, Betseba ficou grávida. Aí veio Salomão. E ficou imaginando como que Salomão reagiu a toda a história de um pai que assassinara o marido de uma mulher para ficar com ela. E este homem era o seu pai. Fico imaginando o que passou pela cabeça dele com relação a Betseba também, como mulher, com tudo aquilo que ela sentia. Fico imaginando os diálogos que eles tiveram, né? E talvez os questionamentos de Salomão com a sua mãe e com tudo aquilo que ele viveu. Mas ele também acompanhou o desenrolar da história e da vida de Davi. As confusões de Aminon com Tamar, as confusões de Absalão, os escândalos, tudo isso ele tinha ciência, E ele se tornou um grande rei. E como um grande rei, a palavra de Deus nos diz que ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Fico imaginando, muita mulher, para que ele tivesse com elas a condição de estar uma vez, quase que em 2 anos. Mas eu vejo, amados, que Salomão, em toda a sua sabedoria, ele pediu a Deus sabedoria, ele recebeu do Senhor sabedoria, ele buscou a presença e respostas do que dentro de tudo aquilo que ele podia argumentar e conhecer. Mas tem algo no meu espírito que me incomoda acerca de Salomão e que se encontra em Eclesiastes capítulo 7. No versículo de número 26 diz assim: achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. A causa que a minha alma ainda busca, mas que não achei. Um homem entre 1000 achei, mas uma mulher entre todas não achei. Eu detecto aqui, pela palavra de Deus, que Salomão, um homem sábio, conhecedor de grandes coisas, que analisava todas as coisas, ele tinha algo dentro dele que doía profundamente. Ele tinha uma necessidade, uma busca ansiosa por uma mulher a quem confiar, uma mulher que ele pudesse realmente ter como seu braço direito. O que adiantou esse monte de mulheres? Ele mesmo disse aqui que eram laços, né? E que aquele pecador cairia nos laços da mulher. E ele caiu nos laços. Mas ele queria algo, amados. Ele queria uma resposta do Deus vivo. Ele queria entender o que acontecia com as mulheres. Mas se nós formos para o livro de Cantares, nós vamos ver que tem algo sensacional ali, que me dá uma impressão que realmente Salomão teve uma certa noção
de uma mulher que ele pudesse confiar. Eu imagino, pelo que o texto fala, ela era morena. O próprio livro de Cantares nos fala isso, que ela era morena. Isso nos reporta a rainha de Sabá. Ela era etíope e de uma parte também do Egito. E ela ficou um período de aproximadamente 8, 9 meses ali na presença de Salomão. Ela veio da sua terra para conhecê-lo. Ela era uma mulher muito inteligente. Ela trouxe enigmas para ele, que ele realmente respondeu com franqueza, com facilidade. E ele, por certo, ficou encabulado com esta mulher. E ela viu a glória de Salomão. Ela viu a riqueza e a sabedoria de Salomão. E pelo que o texto nos fala, lá no livro de Cantares, nos faz uma alusão de um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher que se amavam profundamente. Mas era muito estranho, porque a rainha de Sabá, ela não podia se casar, amados. Ou seja, isso nos dá uma impressão de que ela foi uma concubina, mas ela possivelmente se envolveu fisicamente também com Salomão. E aí, na Etiópia começou aquele reinado de descendentes de Salomão. Então eu fico pensando, realmente a ferida que existia com relação às mulheres no coração de Salomão. E como isso foi um engodo para a sua vida. Mas eu tenho uma resposta para nós nos dias de hoje. A palavra do Senhor, amados, nos leva para Isaías 53. Nós vamos ver o que Jesus veio, morreu por nós. E a palavra de Deus nos diz assim, Isaías 53, versículo de número 4 e 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que palavra tremenda! Senhor Jesus veio, amados, para resgatar essa dor que existia no coração de Salomão. E pode ser que exista no seu coração também. Eu quero te dizer, Jesus é a resposta para você e para as suas dores da alma. Ele tem uma resposta e o Espírito Santo de Deus está presente, testificando que Jesus realmente morreu e ressuscitou, mas levou consigo todas as nossas dores e enfermidades para que você e eu fôssemos livres dela. Nós temos esperança, nós temos fé, nós temos confiança e podemos provar a grandeza do amor de Deus para conosco em Cristo Jesus, tendo morrido por nós, pelas nossas enfermidades da alma e pelo Espírito Santo de Deus, sermos livres. Prove isso, em nome de Jesus.